Nós estamos recebendo aqui no Só Notícias o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim, que está coordenando o programa Consciência Cidadã em Sinop e já se reuniu com lideranças políticas, gestores, para tratar de assuntos muito importantes. E agora a gente vai continuar falando também sobre assuntos relevantes para Mato Grosso. Presidente, o senhor recentemente esteve com o governador Pedro Taques tratando de uma questão que, de certo modo, é delicado, redução de gastos, cortes de repasses para os poderes. Como é que o senhor está recebendo essa previsão de um corte orçamentário para o Tribunal de Contas? Isso pode comprometer alguns programas? Qual que é a sua análise inicial? Eu vejo assim, nós temos um problema sério no Estado, um problema de uma máquina que está extremamente inchada, né, que a receita do Estado não está comportando o peso da máquina. Então, como eu disse na reunião com o governador, da parte do tribunal não haverá nenhum tipo de impedimento da contribuição do tribunal, como me parece que os outros poderes, em aceitar uma redução do DEODESP. Mas isso só não vai resolver o problema. Isso não resolve o problema de forma nenhuma. É preciso uma mudança estrutural na gestão, uma reforma mais profunda. Quer dizer, o governador Taques fez uma pequena reforma no passado, no seu primeiro ano de mandato, mas é indispensável aprofundar essa reforma agora, né? Fazendo todas as mudanças necessárias, não só na quantidade de órgãos. Por exemplo, nós temos mais de 40 fundos. Isso é um absurdo, é preciso distinguir todos os fundos que não têm arrecadação. É necessário diminuir a máquina. Porque se você considerar o histórico da gestão pública do Mato Grosso, você lembra que o governador Dante de Oliveira fez uma grande reforma estrutural. Extinguiu bancos, BEMAT, vendeu empresas, SEMAT, demitiu naquela época 11 mil funcionários numa tacada só. Eram funcionários ilegais do governo. Tomou medidas de reformas administrativas extremamente duras, mas que foi muito interessante para o saneamento das finanças do Estado, que naquele momento estavam liquidadas. Ocorre que depois não houve mais modernização da máquina, né? O governo Maggi, o governo Silval não atacaram a modernização da máquina. Quer dizer, houve investimentos, principalmente no governo Maggi, com os recursos do FETAB na área de infraestrutura, mas se você pode estudar o histórico, não houve ataque na reforma administrativa. Parou-se a reforma administrativa, a modernização do Estado. Então, cabe ao governador Taques, não há outro caminho, tomar atitudes duras, né? Em relação à RGA, nós, no primeiro momento que ele anunciou o não pagamento, nós, como órgão de controle, temos o dever não de fazer qualquer tipo de imposição para o gestor. O gestor é livre, ele que tem a autoridade de tomar as decisões políticas, de políticas públicas, porque ele que é eleito. O tribunal cabe fiscalizar. O que nós constatamos é que em dezembro o governo do Estado já está no balanço, que nós vamos inclusive julgar agora, as contas de governo agora, no dia 13 de junho será julgado, ele já extrapola o limite da lei de responsabilidade fiscal, que é um limite de 49, já está com 50,2. Eu estou me referindo a dezembro de 2015. É claro que a lei permite, como é do último quadrimestre, um ajuste nos 2 quadrimestres seguintes, mas já será agora objeto de deliberação das contas de governo com essa situação. Se ele incorpora o RGA, é evidente que isso vai levar a um patamar muito maior. Mas fora o RGA, já tem as leis que foram aprovadas lá atrás pelos governos anteriores, que impactaram a folha em quase 500 milhões no ano 2015, 2016. São leis que estão aí, estão em vigor, têm que ser cumpridas. A área de educação ganhou 7% de aumento agora, a partir de maio. A área de segurança, me parece, não sei exatamente, ganhou 10%, fora a RGA. Então já houve um crescimento vegetativo da folha em virtude dos planos de carreira, em virtude dessas leis, e com a RGA você teria um impacto em 2016 de 1 bilhão e 200 milhões na folha. Nessa conta iria 54% do limite de 49. Então, é um dever do governador resolver. Isso é um dever. Então, nós, como órgão de controle, temos o dever de cobrar a exigência do cumprimento da lei. Agora, não podemos ser
nós temos que ter prudência, não podemos ficar exigindo tomada de decisões do gestor, porque cabe a ele decidir. Isso é... Quais sugestões o senhor daria, então, para esses cortes, essa modernização? O que fazer nesse momento, presidente? A reforma profunda, diminuir secretarias, diminuir servidores, é necessário diminuir servidores, eu acredito, tomar medidas que, claro, não vai resolver no ano de 2016, mas tem que resolver ao longo, pelo menos, do mandato do atual governador, para entrar um mandato posterior já sem esse tipo de problema de gestão do Estado. Então, é um problema do Estado. Então, você não pode se furtar como membro do Estado, os poderes são membros do Estado, o Estado compõe de todos os poderes e do Executivo. É o que eu digo. O cofre, os impostos que o Executivo controla e tem a chave, o que está lá dentro não é só do Executivo, né? O butim que está lá dentro tem a parte nossa, do Tribunal, do Poder Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Defensoria. Então, mas nós temos que compreender que o Estado é um todo. Então, quando há necessidade de um corte, eu volto a dizer, nós não podemos furtar a esse sacrifício para contribuir com a solução. Presidente, e o senhor vê um cenário positivo a curto prazo? Olha, o cenário é de crise, é preciso ter coragem de enfrentá-la, né? Eu acho que é possível superar a crise, mas é um momento de travessia, né, que precisa equilíbrio, que precisa prudência, que precisa responsabilidade, que precisa coragem de não pensar no hoje, pensar no Estado, não na próxima eleição. Todas essas questões que realmente implica um posicionamento do gestor. É um momento de travessia, sem dúvida nenhuma. Em linhas gerais, o senhor avalia que o governo pelo táxi está sendo bom, razoável? Qual que é a sua análise? É difícil para mim, como gestor, como fiscal, né, como membro do Tribunal de Contas, que julga as contas do governo, fazer juízo de valor, né? Eu tenho dito sempre o seguinte: o governador Pedro Táxi é um homem bem intencionado, né? Isso ninguém pode negar a ele essa condição. Mas eu me reservo o direito de não fazer um comentário específico, né? O que eu posso afirmar para você é que o Tribunal de Contas está contribuindo com a governabilidade, naquilo que pode. Claro que nós não podemos prevaricar. Quando for preciso penalizar, sancionar o governo, tomar decisões para sancioná-lo e puni-lo, se for preciso, nós faremos. Nós temos a independência e a coragem de fazer isso quando for necessário. Mas, nesse momento, eu te dou um exemplo. Nós contratamos uma consultoria para elaborar um estudo de uma radiografia sobre o futuro do Mato Grosso, sobre a questão das projeções da política tributária, da política fiscal como um todo, da política econômica, do cenário futuro e de uma proposta de renovação do Estado. A RC Consultoria, o Paulo Rabelo de Castro. E estamos oferecendo ao governador uma minuta de um projeto, talvez nos próximos dias, sobre uma lei de eficiência, que já tem um substitutivo na Assembleia da Assembleia anterior, para que a gente estabeleça já um sistema de gestão pública que seria inédito para o Brasil, né? E se o governador se interessar, nós teremos o maior prazer de estar junto nesse encaminhamento, para que estabeleça de forma definitiva, numa legislação sistêmica, uma forma de governança que não cabe ficar se surpreendendo ano a ano. Terá sempre ali, estabelecido numa lei complementar, parâmetros de definição de lei de orçamento, de lei de diretriz orçamentária, de plano plurianual, enfim, uma lei de eficiência pública, cobrando do gestor o cumprimento das medidas com maior eficiência, com maior resultado para a população. Presidente, para encerrar, durante o programa Consciência Cidadã aqui em Sinop, várias lideranças políticas, gestores reconheceram a evolução do Tribunal de Contas com seus programas, controle interno, controle externo, o auxílio que o Tribunal também tem dado em orientações para os gestores não cometerem falhas, erros e assim por diante. Essa modernização do Tribunal, o senhor hoje avalia que os objetivos foram alcançados já dentro do cronograma, com esse reconhecimento dos gestores que foi constatado aqui. Como é que o senhor está analisando essa evolução do Tribunal?
É o tribunal moderno do século XXI, o tribunal que não fica só na sua caixinha, na sua zona de conforto, de apenas fiscalizar, auditar, punir, sancionar quando necessário. É o tribunal que sai dessa zona de conforto e vem aqui para a população, para as comunidades do interior, para orientar. É outro chapéu do tribunal. Neste momento, nós não estamos aqui como auditor, como fiscal. Estamos como professor, palestrante, orientando, educando, capacitando gestores, prefeitos, secretários, para errar o mínimo possível. Quanto menos o gestor erra, melhor a qualidade da gestão. Quanto melhor a qualidade da gestão, melhores serviços públicos se oferece ao cidadão. O que importa é que as coisas funcionem. Nós queremos que os hospitais funcionem, os postos de saúde funcionem, que a escola funcione, o professor vai na aula, na sala, dá aula para nossos filhos e eles aprendam. Isso que importa, os governos existem para isso, né? Então, esse é um papel que o tribunal já tem alguns anos que exerce, não vai abrir mão, já é um patrimônio do tribunal. E também, além de gestores, nós estamos fazendo aquilo que era nosso slogan, instrumentos de cidadania. Estamos fazendo com que a população, o cidadão, perceba que é muito importante a sua participação no dia a dia. Não adianta só ir para a mesa do bar e brigar. É preciso participar na hora da audiência pública, os conselhos de políticas públicas que existem lá na lei, Conselho de Saúde e Educação, é preciso ter atuação adequada, né? É preciso ter responsabilidade no maior controle social que é o voto. Né? Eu costumo dizer, quando você vai votar, tem que tomar banho, botar a melhor roupa, porque é um ato de cidadania muito importante para o futuro da cidade, do estado, do país. Então, assim, o tribunal moderno é esse tribunal que sai dessa zona de conforto, de apenas ser fiscal e auditor, para contribuir com a melhoria da gestão pública e trazer o cidadão, estimular o cidadão para participar dos destinos da sua comunidade.